Boa noite, Amparo. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Tudo bem? tudo jóia. Boa noite, Claire. Boa noite, Patrícia. Maravilha, Patrícia. Seja bem-vinda. Alguém gostaria de começar com alguma questão, algum ponto? Daniela, vamos lá. Pela impetuosidade, vou até me preparar aqui. Boa noite para Boa noite. todos e todas. Então, sabe que na aula passada, aquela questão da minoridade, da maioridade, ela ficou reverberando para mim, né? E aí, ouvindo de novo a aula, né, se fala assim, que a questão da minoridade, nós estamos nela, sem culpa, mas com responsabilidade, né? E que a possibilidade de caminhar para a maioridade é uma possibilidade dada a todos, a princípio, ou a priori, enfim, né? E aí eu fiquei pensando, por que que alguns vão e outros não, né? Em busca disso. E aí eu fiquei pensando naquele filme do Pobres Criaturas. Eu não sei se você assistiu. Não, E eu não assisti, mas sei qual o filme. tá. Então, porque no filme a personagem principal, a Bela, né, ela nasce. Então, ela tem o corpo de adulto com cérebro de criança. Né, logo no começo, né, desculpe se alguém não viu eu dando algum spoiler aqui, mas só para construir um pouco Uhum, o que eu estou pensando, né, o cientista ele coloca o cérebro do bebê dela nela mesma, o que para mim já é uma metáfora de ser filha de si mesmo, na construção de si. Né? uhum, E uhum. ela, então, vai passando uma construção, né, de si mesma, vai. E ela sai. Me veio muito essa coisa de sair da minoridade porque ela não aceita aquilo, aquele universo que é dado para ela, né? Está tudo ali dentro daquela casa, posto para ela, enfim. E ela vai, e toda vez que algo se apresenta a ela, ela vai questionar, ela vai experimentar. Ela se coloca em movimento, me parece que no final do filme ela chega a essa maioridade à medida que ela constrói o seu próprio pensamento sobre si e sobre o mundo. Mas, no filme também, depois que a Bela vai embora, o cientista, muito triste ou saudoso, enfim, replica a experiência, né, com uma outra, e a outra não vai, e a outra fica. E aí, a outra, o nome da outra é Felicity, felicidade, né? Aí eu fiquei pensando, se a felicidade é viver nesse lugar dessa minoridade ou dessa ignorância, não da ignorância, porque a ignorância, acho que a partir do que a gente vem conversando, já, já me É, coloca já nesse bagunçou. lugar, já bagunçou. Né? Mas nesse lugar do ignorante que não sabe das possibilidades, é possível ser feliz porque não há angústia das possibilidades da experimentação. Assim, não sei se vou atrapalhar, né, o percurso da Não, aula, mas acho é que tem que tudo a ver. eu fiquei pensando muito nisso. Era isso que eu queria.
trazer aqui. É, eu acho que você traz questões que são absolutamente pertinentes do que a gente está discutindo aqui. Mas assim, a forma inicial, mais honesta que eu posso responder a você é que eu não sei, né? Então, vamos tentar juntos, tudo bem, Lucas? Vamos tentar juntos pensar, né? Quer dizer, vamos dar um passo para trás. Para o Kant, a menoridade, estou simplificando as coisas, mas de alguma forma o que ele está querendo dizer é que a minoridade é você entregar o s a sua reflexão a outra pessoa. Por isso que ninguém pode ser obrigado a estar na menoridade. Quer dizer, eh, as pessoas podem e comumente, historicamente, tomam posse do seu corpo, né, a escravidão é isso, né, a exploração do trabalho é isso. Mas a forma com que você compreende o mundo, ninguém pode te obrigar, né, não há controle para isso, né. É interessante porque, gente, se eu tiver eu estou tentando construir aqui um raciocínio a partir do que a Daniela trouxe, mas se eu começar a falar coisas que estejam mais complicando, levantem a mão e fala: "Marcelo, está piorando a situação para todos aqui". Uma tentação de resolver esse problema, esse dilema, que no fundo tem a ver como que eu me coloco no mundo, né, assim, se a gente for pensar nisso, é uma forma da gente expressar isso. Como que eu me coloco no mundo? Quem sou eu na vida? Né, assim, se a gente for trocar por esses termos. É você tentar cindir a diferença entre público e privado, entre íntimo e coletivo. Por que que é uma forma de você resolver isso? Porque a tensão desses 2 espaços se dissolve, né. Então, por exemplo, quem sou eu está diretamente dissolvido na minha colocação coletiva. O problema disso, o problema de você tentar resolver o dilema, é que você destrói com o caráter humano da relação, né. O que eu quero dizer, assim, eu, Marcelo, não sou ninguém. Eu só sou eu pela história que eu construí, pelaquilo que eu passei, pelas relações que eu tenho, né, pelos amores e ódios, porque a gente só gosta de falar da parte boa, né. Eu sempre me lembro de, eh, Toda Forma de Amor, do Lulu Santos, né. Né. Como que é a frase mesmo? Que agora eu sou péssimo de decorar, mas é Consideramos justas. não, não, mas quando ele fala, acho que meu Deus, espera aí, temos internet, né, para que isso? Parecendo que estamos há 15 anos atrás. Não desejamos mal a quase ninguém, mas desejamos, né, a gente gosta de esquecer disso, Lulu Santos nos lembra que desejamos mal também. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que me constrói singularmente, o que faz eu ser o Marcelo e não ser mais uma pessoa, ou me faz ser diferente de outros Marcelos, tem a ver com a relação que eu construo com o mundo. Tanto do que eu atuo no mundo, como que o mundo atua em mim, né. A gente não pode, separar uma coisa da outra, né. Ninguém se constrói, né. Hoje eu estou com música, tem aquela música que era da Rainha da Sucata do Roupa Nova, né, que era da personagem da Regina Duarte, né. Eu já não vou me lembrar, mas quando a paixão não dá certo, não há porquê,
mas eu esqueci o nome. Mas o que ela fala é do personagem, eu estou péssimo disso, mas eu sou péssimo de letra. É, o que ela está falando de uma personagem que se constrói por conta própria, que ela não depende dos outros, que ela não dá sorte ao azar, né, para usar a expressão clássica contraditória, que ela se faz por si mesmo. Isso é uma ilusão. Ninguém se faz por si mesmo, né? Outro dia eu estava lendo até um texto sobre é, um livro sobre construção financeira, tudo. E o que me chamou a atenção no livro, que fez eu ler o livro todo, é que a pessoa começou a falar assim: não importa quem seja, Bill Gates, Bezos, você pensa Rockefeller, você pensa nas maiores fortunas, né? Carnegie, e por aí vai, todos em algum momento da sua vida tiveram uma grande sorte que não podia ser calculada, né? Essa ideia de que para você chegar a um ponto de sucesso, né? Você precisa, de alguma forma, algo inesperado acontecer que não está no âmbito do seu controle, né? E eu falei, bom, essa aqui é uma análise interessante, porque é uma dimensão humana, e de fato é isso, né? Por exemplo, Se você é, acha que não vai opa, começou a falar aqui, comecei a falar mal do, das pessoas aqui das think techs e já começou a dar problema. Bom, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que você tem essa dimensão de movimento duplo. Tem a sua ação, a sua escolha, a sua postura, a sua disposição frente à vida, mas tem aquilo que a vida impõe a você, da qual você não tem nenhum tipo de negociação. Uma forma de você resolver essa tensão é você tentar dissolver isso, dizer que uma coisa é só. O problema é que isso elimina a humanidade nossa, a nossa humanidade, o que faz a gente ser diferente dos outros. Porque nós somos essa relação indeterminada, né? A cada atitude que eu tomo, eu posso calcular meticulosamente todas as possibilidades. Mesmo assim, eu não controlo o resultado, né? E a única experiência que eu conheço efetiva de abolir a diferença entre público e privado é a mais terrível de todas, que foi o nazismo, né? Quer dizer, o nazismo queria, ele não via alemães, ele via raça ariana. Ele não via uma sociedade, ele via o Terceiro Reich. Ele não via a multiplicidade do mundo, ele só via a expressão da sua própria visão de mundo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito é delicado pensar nisso e tem alguns pesquisadores e pesquisadoras que têm pensado isso, dizendo a partir de Foucault, por exemplo, de muito dessa discussão que a gente está tendo aqui. Foucault nunca aboliu essa diferença, ele sabia muito bem o que significava abolir com essa diferença. Até porque uma diferença é uma abolição falsa. Ela não acontece de fato, né? Quer dizer, o tempo todo, cada ser humano ele se coloca ao mesmo tempo num âmbito individual e no âmbito coletivo, e ele nunca consegue se dissolver em nenhuma das duas coisas, né? Uma pessoa que tem um projeto eminentemente egoísta é uma visão de mundo egoísta. Ele quer que o mundo todo corresponda ao seu desejo. Mas veja, tem uma dimensão de mundo ali, né? E um mundo completamente coletivo, como, por exemplo, sonhava a última etapa do marxismo, a gente vê o que acontece, né? Essa dissolução no coletivo, ela começa a exacerbar o individual, né? Eu tenho uma passagem que ela é bobinha, mas para mim mostra muito isso. Tinha um grande amigo do Sartre, chamado Paul Nizam, que inclusive era escritor e ficou famoso antes do Sartre, né? Eles eram colegas, e que morreu durante a resistência francesa, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele era comunista, marxista, e,
e ele fez uma viagem para a União Soviética. E o grande interesse dele é muito engraçado isso, mas é genuíno. É que ele queria saber como que o soviético lidava com a morte. Porque, veja, para nós ocidentais capitalistas, né, não importa se sejamos capitalistas ou não, mas nossa cultura é, a morte é ameaça profunda ao indivíduo. Né? O mundo permanece e a gente perece. Na cabeça do Paunizão, assim, como que a morte vai operar dentro de indivíduos que pensam apenas coletivamente, né? Onde não tem essa figura desse empreendedor de si, desse fabricante de si, né? Onde você pensa só o mundo, os outros, né? E o Sartre contava que ele voltou profundamente decepcionado, que ele falava: Sartre, os soviéticos temem que nem a gente a morte, não muda nada. Né? Quer dizer, é o efeito contrário, você também não consegue se dissolver no coletivo, né? É um pouco assim, a gente não tem a dimensão da espécie no sentido mais geral, né? A gente sempre está nessa tensão entre o indivíduo e coletivo, né? Então, assim, de alguma forma, Daniela, retomando o que você está falando, eu acho que no fundo, o que a gente está discutindo é como que eu dou conta disso? E por que que eu estou falando disso do coletivo e do indivíduo, né? Porque, de alguma forma, o que Kant está querendo discutir, o que o Kant está colocando ali é que forma que eu tenho de participar desse coletivo. E para ele, a forma que eu participo é empobrecida, limitada, fraca, é tomando uma postura de menoridade. Ou seja, eu atribuo uma reflexão sobre o mundo a outra pessoa, a um líder religioso, a um mestre, a um professor, a um líder comunitário, ao governo, a uma religião, a um partido, não importa. Eu entrego ao outro para dizer quem eu sou e como devo me portar. E por que que para ele essa minoridade você sempre se coloca nela? Porque ninguém te impede de pensar. As pessoas podem te impedir de ler. As pessoas podem te impedir de discutir, né? Normalmente, numa ditadura, essas duas coisas há uma tentação, uma tentativa de controlar essas duas coisas, né? Que você não pode ler, você não pode é, é, discutir, conversar, né? O espaço público é reduzido, etc. e tal. Mas pensar não, porque não tem como ter controle sobre isso, né? Então, esse ponto de você submeter, entregar a sua capacidade de reflexão sobre o mundo a uma outra pessoa, a uma instituição, Kant diz que você só pode fazer isso deliberadamente, né? Ao mesmo tempo, a única forma de romper isso é também a partir de você. Quer dizer, um professor, uma professora, uma obra, uma discussão, um exemplo, ele pode te despertar, que era o que o Sócrates queria, né? Assim, ninguém podia ser Sócrates, ou seja, ninguém conseguia copiar a vida de Sócrates. O que ele desejava, o que ele ambicionava, era justamente te despertar para que você construísse a sua vida. Então, o Kant vai discutir isso assim, toda vez que você tenta atribuir alguém para fazer isso, você ainda está insistindo na minoridade. E o que é interessante para ele é que as coisas da dimensão do cotidiano, para ele isso não importa. Isso é do âmbito privado. Então, isso você pode e deve se submeter às regras gerais, né? Como você deve se portar, como que deve ser manejado uma sociedade, quais são as regras e acordos gerais, porque isso para ele é do âmbito do privado.
O âmbito público quer pensar a humanidade, quer pensar a vida, quer pensar o mundo. Isso você não pode entregar para ninguém. Então ele diz: um rei pode me obrigar a cumprir uma função privada, ou seja, se a Alemanha declara guerra, eu sou obrigado a me alistar para servir o exército. Mas não importa que rei que seja, ele não pode querer me dizer como que eu vejo o mundo. Porque é justamente nessa liberdade humana é que a gente constrói uma experiência cosmopolita de vida. É justamente nesse encontro. E aí eu me lembrei, Daniela, enquanto você estava falando, eu abri aqui, Hannah Arendt, A Condição Humana, que eu quero falar um pouco hoje para vocês, mas me lembrei de uma coisa que me parece. Hannah Arendt está falando outra coisa, mas me parece que esse mesmo movimento que o Kant defende da passagem da menoridade para a maioridade é o que ela vai dizer aqui. Ela vai chamar isso do segundo nascimento. Ela diz que todo ser humano tem dois nascimentos. Um é o nascimento biológico. O segundo nascimento é quando você se coloca na comunidade. É quando você se reconhece como uma parte de um todo, né? E ela chama isso de um segundo nascimento. E ela vai dizer: é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano. E essa inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico original. Fernando, o que a gente estava discutindo é o acontecimento humano, né? É isso que não tem causa e nem tem finalidade, né? Por isso que é incontrolável, né? A vida de um ser humano, ela não tem uma razão de ser. Ele nasceu. E também ele não tem para onde ir no sentido de uma causa, né? Digamos que biologicamente ele nasce de forma prematura, se constitui, amadurece e perece. Mas isso é um traço biológico. Enquanto acontecimento humano, que não tem nada a ver com esse movimento biológico, né? Tanto que tem figuras que viveram muito pouco biologicamente, mas que tiveram um impacto sem fim na experiência humana, logo isso não tem controle nenhum, né? E ela continua: não nos é imposto pela necessidade, como o labor, nem se rege pela utilidade, como o trabalho. Quer dizer, esse se colocar no mundo não é para a gente sobreviver. Você, como você disse, Daniela, a gente pode permanecer a vida inteira nessa menoridade, né? Alienados da vida. Biologicamente não é exigido da gente isso, né? Então a gente pode passar em brancas nuvens na vida. E também a gente não tem um trabalho a fazer, né? Isso é difícil da gente entender. Por que que é difícil? Porque é um pensamento anticristão, né? A cristandade acredita que você tem uma finalidade da vida. É uma finalidade, quando a gente para pensar, bem estranha. Porque a sua finalidade é você morrer para ir para o céu, né? Para a cidade de Deus. Mas é uma finalidade, né? Ela está dizendo, não existe finalidade. Por isso a gente não tá aqui para produzir nada, né? Assim, aquela ideia que muitas pessoas têm e é muito derivado de novo do cristianismo, mas aí mais do cristianismo protestante, que é a ideia de que você veio aqui para fazer um trabalho, né? Tanto que tem a expressão, eu implico essa expressão, eu acho ela horrorosa, obrar na vida, né? Essa ideia de que você tem uma finalidade definida. E o que ela está dizendo, não, ninguém. Tanto que é verdade que muita gente passa na vida sem produzir nada. Né? Não estou falando mal, não, mas eu estou falando, tem pessoas que não trabalham e elas não produzem, elas não constituem nada. Então a Hannah Arendt está falando, não é da necessidade esse segundo nascimento. Veja,
É que nem o Kant está falando. O Kant está falando, ninguém sai da minoridade para a maioridade por necessidade. É um movimento que você tem que fazer. Lembremos mais uma referência a Sócrates, né? Quando lá no comecinho do curso, quando a gente lê alguns trechos do Banquete, Sócrates diz ao Alcebiades: você diz que eu não te dou nada, mas é porque você nunca entendeu o que eu te disse. Eu te dei tudo, só que você não entendeu. Logo, Alcebiades nunca saiu da minoridade. E ele existiu, ele viveu e ele morreu. Não há como obrigar alguém a fazer isso. É mais ou menos que nem terapia, né? É, é, não faz o menor sentido se eu... Não é que não funcione, não faz nem sentido a ideia de obrigar alguém a fazer terapia. Porque a terapia, ela só funciona, ela só tem um lugar na vida de uma pessoa quando a pessoa quer lidar com ela, né? Se ela não quer lidar com ela não tem nem espaço para ocorrer, né? Então, ela diz, não nos é imposta pela necessidade como labor, nem se rege pela utilidade como trabalho. Pode ser estimulada, mas nunca condicionada, né? Então, se a gente usar um vocabulário socrático, ela pode ser provocada, mas cada um tem que fazer o seu trabalho, né? Só aquelas coisas que a gente vê, né? Tipo Pablo Marçal, né? Vou fazer você andar, vou impedir que um avião quebrado caia, e etc e tal. A Hannah Arendt está dizendo, não rola. Não, 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 é um trabalho, é uma postura, é um acontecimento que não tem força externa. Ela só funciona de dentro para fora, do indivíduo para o coletivo, né? Então, repetindo, pode ser estimulada, mas nunca condicionada. E pode ser estimulada pela presença dos outros, em cuja companhia desejamos estar, né? Veja de novo a figura do Sócrates ali, né? É aquele que está sempre entre seus iguais. Seu ímpeto decorre do começo que vem ao mundo quando nascemos, e ao qual respondemos começando algo novo por nossa própria iniciativa. Veja o que ela diz. O ímpeto, essa força, tem a ver de você ter nascido. Quer dizer, só um ser vivo que pode querer nascer duas vezes. E ela tem a ver com uma ideia de constituir algo por si só. Não no sentido contínuo, mas essa fagulha que enrisca é a própria pessoa, né? É uma das coisas que a gente aprende muito rapidamente na terapia, ou porque está fazendo uma formação em psicologia, ou em psicanálise, ou em outra terapia, ou porque está se submetendo a uma terapia, que quem está ali operando como terapeuta não pode te responder nada. Mas não é porque a pessoa seja cruel, não é porque ela queira que se aprenda pela forma mais difícil, sozinha. É porque ela não tem respostas honestas para te dar, né? Ela não é a vida dela. Como que ela vai te dizer o que vai fazer? Não, não que ela saiba o que fazer com a própria vida. Nenhum de nós sabe. Mas passa a ser do âmbito da minha atuação, a minha vida. A vida do outro, eu não sei, né? Então, quando algo faz sentido durante uma clínica para alguém, aquilo está certo. Não cabe você fazer sei lá, sabe aquelas coisas de lógica, fazer uma tabela de verdade para ver se a pessoa acertou. Não faz sentido, né? E aí, só mais um pouquinho que ela vai dizer assim: agir, no sentido mais geral do termo, significa tomar iniciativa, iniciar, como indica a palavra grega arche, começar, ser o primeiro, e, em alguns casos, governar, né? Foucault tem um livro que ele dedica a isso, que é o governo de si e dos outros, né? Ele vai mostrar
como que opera essa dimensão de governar a si mesmo e como isso tem uma reflexão sobre os outros, né? É muito curioso, assim, é um livro super manjado, lido há séculos, e que eu acho engraçado que até o Foucault chamar atenção para isso, ninguém percebia. A gente tem uma figura extremamente rara, que é Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano e ele era um filósofo estoico, né? Assim, não há precedência disso na história ocidental, de você ter uma figura de um altíssimo nível teórico, de excelência, e de ter uma condição de atuação do nível do Império Romano, né? Ele não era primeiro-ministro da Itália, né? Ele era imperador romano, ele dominava 2/3 do mundo conhecido, né? E ele escreve um livro que você pode traduzir como Pensamentos ou Meditações, né? O termo grego serve para as duas coisas, tanto que você tem traduções como pensamentos, tem tradução como meditação. Ele escrever em grego já quer dizer alguma coisa, porque os romanos falavam latim, como todos nós sabemos. Mas todo texto que tem um cunho filosófico, ele era escrito em grego, porque tinha a ver com uma filiação com a tradição grega, né? De Atenas e etc. Então, o texto é escrito em grego, originalmente. Então, ele claramente está dizendo que aquilo é um texto filosófico. E deixa eu pegar aqui, eu tenho ele aqui em algum lugar, é, só para a gente ler o comecinho, para ver como que funciona. Não estou achando a minha edição francesa, porque eu sempre implico. Não é nenhum pedantismo, não. Eu sou péssimo em línguas, mas acho que a gente tem 3 traduções para português. E as 3, elas escolhem traduções que são cristãs. Então, assim, tira o peso, porque não faz sentido para o Marco Aurélio. Mas então é um livro onde ele está escrevendo, ele pretende escrever a sabedoria dele, de um governante de um império. O livro começa assim, e eu acho impressionante as pessoas não darem conta disso. Do avô Vero, herdei o bom costume e a calma. Da reputação e memória, aquela acerca daquele que me gerou, ou seja, né, o pai, a discrição e a virilidade. Da mãe, a piedade e mudança de parecer e a abstenção, não apenas de praticar o mal, mas também de conceber pensamentos tais. E ainda a simplicidade quanto modo de vida e o distanciamento do suntuoso passatempo. Do bisavô, do educador, como que ninguém, assim, todo mundo está esperando um texto tipo Maquiavel, né? O príncipe. Como que eu governo? Como que eu lido com as tensões sociais? Como que eu imponho, exercito a minha força? Mas ele está falando do avô, da avó, do pai, da mãe, do professor. E veja, o Foucault é o primeiro a perceber isso, que o Foucault vai chamar a atenção, que fala assim, o que ele está querendo dizer, que tem a ver com a compreensão de mundo dele, é que a única coisa que ele é capaz de minimamente governar é a si próprio. Porque quando você lê pensando como que ele se governa, faz todo sentido o que ele está dizendo. E o que ele está entendendo é que quem se governa, e veja, é preciso tomar muito cuidado, porque dentro da nossa cultura cristã, se governar significa se reprimir. Para ele não tem nada. Ele é um imperador romano, né? Digamos assim,
Ele não devia ter muita coisa reprimida, assim, nada fazia frente a ele, né? Para governar significa uma certa compreensão ecológica da sua inserção no mundo. Ou seja, é você não se alienar do mundo. Esse é o trabalho. De alguma forma, Daniela, o que o Kant está dizendo é como que eu me devo colocar no mundo. E esse texto dele é um pouco desconcertante, porque ele está dizendo assim, tudo que é o parâmetro que a gente usa para saber como a gente se coloca no mundo, que é a nossa relação no trabalho, é a nossa relação com as pessoas que a gente convive, é a nossa relação com a sociedade e com o governo, ele diz, não perca tempo com isso. Isso é do âmbito privado, da vida privada. Assim, privado, o que ele quer dizer assim, é do dia a dia. É como que eu entro e saio de casa, quais são as regras de convívio, né? É mais ou menos assim, a analogia é conta e risco minha. É como se ele dissesse assim, discuta a comida, não se preocupe com os talheres. Os talheres alguém vai te ensinar, olha, você tem que usar esse talher e aquele talher. Tem que ter tal sequência, ok, mas qual é a comida? O que que eu estou colocando para dentro de mim? Quer dizer, o que que eu vou digerir? Para ele, a única coisa que interessa é o âmbito público. E o âmbito público é a minha visão de mundo. É como eu entendo a humanidade. E quanto a isso, não existe poder físico ou poder de autoridade que possa se meter. Então, para ele, se ele desrespeita uma regra da qual o rei instituiu de costumes, ele tem o direito de ser preso por isso. Agora, como ele entende a noção de justiça, nenhum rei tem direito sequer de discutir isso com ele. E para ele isso vai ser fundamental, e a gente já viu que para Sócrates também, e para Hannah Arendt também isso vai ser fundamental, porque é a única forma que a gente tem de transformação humana. É quando nós, enquanto indivíduos livres, dialogamos. Então eu posso dizer o que eu penso, vocês escutam e dizem o que vocês pensam. E como ninguém está preso aqui por nenhuma necessidade, isso não tem a ver com a sobrevivência física de ninguém, nós podemos nos permitir ser afetados, incorporando ou rejeitando certas partes. Daniela, não sei se eu te respondi, que eu fui por um outro caminho, mas me diz se segue um pouco do que você estava pensando. Não, acho que sim. Acho que eu só fico com essa questão, né? Por que uns vão e outros ficam? Desculpa, eu esqueci essa parte. Essa parte, eu acho que é uma questão da qual, Lucas, eu já vou te passar a palavra. É, essa é uma questão que acho que quem melhor enfrenta para resolver isso é Freud, né? Assim, o que que eu estou querendo dizer com isso? Olha como os caminhos humanos são absolutamente surpreendentes. Freud é um médico. Ele não era neurologista, porque não existia neurologia, mas ele foi o que hoje em dia se chamaria de neurologista, extremamente capaz e infinitamente, insuportavelmente ambicioso, né? O Freud tinha uma ambição sem fim, né? Assim, mal ele sabe que ele atingiu o que ele queria, né? Mas assim, ele queria ter um impacto na humanidade da qual ninguém pudesse negar. Ele conseguiu, para o bem e para o mal. O que eu quero dizer, o impacto dele, as pessoas falam bem e falam mal dele. Mas o que que se colocava como um desafio para ele naquele momento? Qual era a questão que se colocava? Era em torno da histeria, né? A histeria era, digamos assim, a discussão do momento dentro dos círculos médicos, né?
a ideia de que certas mulheres, isso é bem problemático, mas a gente ainda vai falar sobre isso, que certas mulheres elas tinham certas crises que pareciam epiléticas, mas não eram epiléticas no sentido estrito, e que elas, de repente, perdiam a consciência, caíam-se ao chão e começavam a estremecer, fazendo um desenho que ficou conhecido como os arcos das histéricas, né? Que deitava e apoiava os ombros e os pés no chão e levantando a pelvis, né? Então, como se fosse um arco. E que depois elas voltavam à consciência sem saber o que tinha acontecido, elas não lembravam de nada, né? Digamos, de forma bem reduzida, é isso. E, e havia uma compreensão médica, clínica da época, que isso tinha a ver com útero, né? Por isso o termo histérica, né? E tinha a ver com útero, e a explicação era: as mulheres que não procriaram, elas não utilizaram o órgão, e o órgão, como um efeito rebote, causava essas crises de perda de consciência. Freud vai para Paris assistir durante algum tempo cursos do Charcot, né? Um grande médico psiquiatra da época. E por que ele vai atrás do Charcot? Porque o Charcot duvidava, questionava desse elemento biológico, né? De uma responsabilidade, diria eu, fisiológica. Para o Charcot não fazia muito sentido ser o útero a causar isso, né? A histeria. E ele percebe isso usando hipnose, né? O Charcot, ele aplica a hipnose nas pacientes histéricas. As pacientes histéricas eram tratadas como loucas, elas viviam internadas só, né? E ele, ao aplicar a hipnose, as histéricas não tinham a crise. Depois voltavam a ter, mas durante a hipnose não tinham a crise. E Charcot deduz, não pode ter a ver com o útero, porque enquanto elas estão sobre hipnose, elas continuam tendo útero. Então, como que pode ter isso? Mas ele não consegue responder isso. E o Freud, ele vai investigar isso e ele fica fascinado, quer dizer, que tipo de doença é essa que não tem uma causa fisiológica, né? Que o Freud vai levantar como hipótese e depois clinicamente ele vai confirmar isso, porque sempre foi assim um procedimento do Sócrates. Olha o ato falho que o Freud gostaria. O Freud sempre fazia isso, ele levantava hipóteses e ia para a clínica para ver se aquilo suportava ou não, né? Assim, ele tinha uma honestidade teórica muito impressionante, muito rara, inclusive. Ele não se apegava às próprias ideias, né? E o que ele vai descobrir com o tempo? Que o problema ali é do desejo. O que causa a histeria é o desejo. Então, a primeira coisa que ele descobre é que, olha que surpresa, a histeria não dava só em mulheres, dava em homens também. E por que nunca se descobriu isso? Porque nunca aceitaram a hipótese disso. Quer dizer, o descontrole tinha que ser do feminino. O homem não pode se descontrolar. Então, sequer se foi investigado isso. Quando Freud começa a pensar que a questão do desejo, ele começa a ficar bem. Bom, desejo, todo ser vivo é desejante. Então, ele começa a descobrir que a histeria acontece em homens e mulheres. E o que é o desejo? Qual é o problema do desejo? É o desconhecimento do desejo. Quer dizer, o ser humano deseja algo, aquela cultura reprime aquele desejo a tal ponto que você nem sabe que desejou aquilo, né? Então, por exemplo, um caso clássico que o Freud vai usar é a irmã
de uma pessoa, duas irmãs, uma irmã está muito doente, essa irmã é casada, e a outra irmã passa pela cabeça dela que, tipo, se minha irmã morrer, eu posso me casar com o meu cunhado. Mas esse desejo, essa ideia, ela é tão insuportável dentro daquela sociedade que a pessoa reprime quase que instantaneamente quando tem esse desejo. E o que ele vai dizer? Bom, existe algum tipo de operação no humano que não suporta esse tipo de repressão, que vai ser o aparelho psíquico, né? É aí que ele vai descobrir que não é fisiológico, quer dizer, no sentido, é, o aparelho psíquico ele opera através de relações aleatórias, né? Aí que vai ter tudo na psicanálise a importância das associações livres de ideia, né? A ideia de que você deve ultrapassar a moralidade, você deve falar o que vem à cabeça, que aí Lacan vai explorar isso, mostrar que o inconsciente só se mostra na linguagem, através de associações de ideias, de palavras que não têm um sentido comunicativo, né? Que é aquela coisa que você está falando alguma coisa e vem uma palavra, tipo, isso, a palavra não tem nada a ver, né? O Lacan vai perceber, olha a única possibilidade que eu tenho de entender o que o seu inconsciente está querendo dizer, né? Então veja, por que o Freud é o que vai mais próximo disso, Daniela? Porque ele vai perceber que a nossa relação do humano com o mundo é simbólica. Ela não é causal, ela não é instrumental, ela não é nem moral. A forma com que eu lido com o que aparece para mim é uma associação de ideias que para usar uma outra expressão não simbólica, que é simbólica, uma outra palavra além da simbólica, é que é da fantasia. Assim, se tivéssemos uma pessoa, sabe aquela figura do Jornada nas Estrelas, o Spock, que é a figura estritamente racional e lógica, né? Por exemplo, o Spock não entendia por que você olhava para o mar e via beleza, porque para ele é uma matéria líquida que está ali. É a mesma coisa de você pegar um detergente, não tem diferença. De fato, enquanto matéria, não tem diferença. Mas tem toda uma construção simbólica que faz você achar o mar belo, como faz você também achar ele terrível, né? Quer dizer, a ideia de uma tsunami ou de um maremoto, etc. Então, Daniela, tentando te responder sem te responder, por que algumas pessoas vão e outras não? Porque é do âmbito do simbólico a vida. Porque só faria sentido você dizer por que um vai e todos têm que ir se fôssemos cartesianos, né? No sentido, para toda causa, sempre teríamos o mesmo efeito. Então, se um vai, todos têm que ir. Essa é a lógica do. Mas, assim, isso eu não estou brincando, não. O pensamento de Descartes é esse. Se um pode, todos podem, todos vão. É uma questão de tempo. Talvez você morra cedo, talvez você não dê conta disso, mas está lá. Se você, assim, a beleza do pensamento cartesiano é isso. Ele está querendo dizer, desde que você tenha sanidade, você pode chegar à mesma conclusão do que ele. Ele não é porque ele é mais genial que só ele que pode chegar àquilo. Ele só chegou mais rápido que você. Mas você tem elementos cognitivos para chegar à mesma conclusão. Agora, você vê, essa universalidade generosa do Descartes já começa a ter problemas, né? Porque ele diz, se você tiver problemas psíquicos, nem me interessa por você, né? É isso que ele está querendo dizer, porque você tem que ter sanidade mental, né? Então é um universal que rejeita várias coisas no meio do caminho. Mas por que eu estou te dizendo? Para entender por que alguém vai e outra não, a única forma de você entender é que nós somos um acontecimento humano, ou seja, a gente não tem causa, a gente não tem fim, a gente não tem uma diretriz única, né? A, a, e você poderia, então, radicalizar essa ideia e falar, então, pode-se tudo?
Potencialmente sim, mas não na prática, porque nada nos determina, mas a gente sempre está em situações condicionantes, né. Quer dizer, você não pode desejar agora começar a falar comigo em mandarim, né, porque você não foi educado em mandarim. Então, se você quiser gastar aí um bom par de décadas para aprender mandarim, você pode. Então, por isso eu falo, potencialmente você pode tudo, né. E é muito bonito o que a Hannah Arendt fala aqui, que eu li, é esse âmbito do iniciar, né. A liberdade está no iniciar, não está em você conseguir nada, né. Então você pode o tempo todo iniciar alguma coisa, e essa é a liberdade. Então nesse sentido, e foi bom você trazer essa questão, porque não à toa, porque é muito complexa, eu acabei esquecendo dela. Mas é isso, a dimensão que está ali, ou se você pegar em outros filósofos, tipo Sartre, ou você pegar, ah, mesmo Foucault no final da vida dele, ou da Simone de Beauvoir, eles vão dizer que é do âmbito da ética, mas a ética não tem nada a ver com a moral. A ética tem a ver essa inserção na comunidade. E ela não pode ser dirigida, ela não pode ser controlada, porque uma postura ética, ela só existe dentro de uma liberdade radical. Então aquela pessoa que se obriga a ser ético, o que ela não percebe é que ela é tudo menos ética. Porque a ética não é uma obrigação normativa. A ética é uma preocupação comunitária, da qual só você pode se colocar aquilo como uma tarefa, que não é nunca uma obrigação, é uma tarefa. Avançamos um pouquinho, Daniela? Lucas, você lembra o que você pensou há 55 minutos atrás? Lembro, não era dúvida, na verdade, o que o senhor falou do Marco Aurélio e o Foucault. Parece que teve alguma referência ao Foucault, Ele sabe? ele olha, a parte que eu citei está na hermenêutica do sujeito. Tá. Provavelmente ele trabalha em outros lugares também, mas, acho que no governo de si dos outros ele vai trabalhar também, o Marco Aurélio. É essa leitura, porque, assim, uma questão que é fundamental, por que, por exemplo, o Foucault é capaz de dar conta do primeiro Alcebiades, como a gente viu, né, de perceber essa dinâmica? É porque o Foucault nunca está preocupado, ao ler nenhum texto, ao compreender nenhuma situação, de entender qual é a causa daquilo. Para ele, nada tem causa. As coisas são arbitrárias. Mas ele entende, ao mesmo tempo que nada tem causa, todo sistema ele tem uma dinâmica interna. Então é interessante, porque não é um tudo pode. Não existe uma causa que determine nada, mas dentro daquele sistema existem tensões normativas, né? Então o que eu estou querendo dizer? Cada um pode fazer o que quiser, mas se você entrar numa festa que exige um traje a rigor, você só vai entrar se você se tiver com traje a rigor. Mas aquilo não é uma causa, você não precisa entrar ali. Então, é só para dar essa diferenciação mais simples, que o Foucault está preocupado é como que a coisa está funcionando. Mas ele nunca quer saber qual é a causa, que para ele não tem causa. Você não consegue controlar. Quer dizer, assim, vivemos uma sociedade capitalista, consumista, não foi porque ninguém decidiu que vai ser assim. Houve uma certa dinâmica onde certas condições abriram essa oportunidade. Algumas pessoas começaram a operar nesse registro e se constituiu uma sociedade assim. É muito interessante como o Foucault vai mostrar isso, porque é um pouco desconcertante, nas Palavras e as Coisas, né, no livro dele As Palavras e as Coisas. Ele vai mostrar que tem dois economistas muito famosos que cronologicamente estão muito perto, né? Nós já ouvimos falar dos dois, que é Adam Smith
e o David Ricardo. E normalmente, quando se estuda a história da economia, por exemplo, eles vão trabalhando assim, tem Adam Smith, e depois David Ricardo ele sofistica. E o Foucault vai pegando a obra dos dois e vai mostrando que a forma que um vê o mundo não tem nada a ver com que o outro vê o mundo. Né? Como a gente estudou isso em algum momento da escola, né? Adam Smith ele pensa o acúmulo de riqueza, né? O acúmulo de bens. É isso que ele diz que uma nação é mais poderosa que a outra, o quanto ela consegue acumular de riqueza. Exemplo melhor disso, Espanha e Portugal. Né? O acúmulo de ouros, de pedras preciosas, de prata. É quanto você tem no cofre. O Foucault vai dizer, o David Ricardo, ele não se interessa por acúmulo de nada. Para ele, o que faz a riqueza de uma nação é o quanto ela produz. Ela pode não ter nada de ouro, mas se ela produz muito, ela vai ser muito mais rica do que uma sociedade, uma nação que tenha muito ouro na Casa da Moeda, por exemplo. Né? É no sentido que ele está querendo dizer, o que adianta para uma pessoa ter várias barras de ouro? A vida dela é pobre, se ela só tiver as barras de ouro. Agora, se você trabalha muito, se você produz, se você manufatura coisas, isso vai sempre produzir um excedente que você vai vender e aí você vai ter moeda corrente. A moeda corrente produz riqueza. Eu estou simplificando aqui, acho que nesse curso não temos nenhum economista, senão estaria apanhando por estar falando isso. Mas o que o Foucault está mostrando, falando assim, olha como tem dois economistas fundamentais que cronologicamente estão um pertinho do outro, a ponto de você achar que é a mesma coisa, mas quando você olha, são dimensões muito diferentes, são muito apartadas. Então, nesse sentido, o que interessa para ele, ele fala: se você for buscar causa, você vai se confundir. Mas a causa é o quê? O Adam Smith ou o David Ricardo? Agora, quando você olha para a sociedade do Adam Smith, você entende uma certa dinâmica, e ela foi efetiva ali. Quando você olha a sociedade do David e Ricardo, você entende uma outra dinâmica, e ela foi efetiva ali. Então, nesse sentido, para ele, por que ele, Lucas, ele consegue fazer essa leitura do Platão diferente? Ou consegue perceber? É estranho, né? Porque está ali bem claro que o Marco Aurélio está falando da família dele. Mas a gente projeta tanto os nossos interesses que a gente não consegue ler o texto. A gente já começa a achar que é tipo assim, esse começo aqui é meio chatinho, ele está perdendo tempo de falar da família dele, uma hora ele vai falar de ciência política, que é o que me interessa. Né? Eu me lembro que eu tinha um colega meu que eu ficava rindo dele, porque ele tinha uma tese sobre um filósofo, e tudo que o filósofo dizia que contradizia a interpretação dele, ele pulava. Eu falei, mas isso é muito útil. Né? Você pula, ignora solenemente, né? Você impõe a sua leitura ao próprio autor. Né? Então, assim, é um pouco disso. Eu fazia a mesma coisa com o Luiz Felipe Pondé. Toda vez que ele falava alguma coisa que me alfinetava, eu falava, falou não, deixa pra lá. É, é um jeito. Aí, tem uma coisa interessante, Daniela, que agora o Lucas falando agora disso, eu me lembrei que ainda tem mais um ponto de uma coisa que você trouxe. Felicidade. Não, isso eu não sei responder mesmo. Os gregos, eles tinham uma noção de uma palavra que não, em português, não se encontrou uma tradução boa para ela, que para eles é eudaimonia. O desejo profundo, o maior bem que um ser humano pode alcançar, e só pode alcançar com a sua morte. Ninguém em vida tem. Por quê? Porque é só quando acaba o seu percurso que você, em retrospectiva, reconhece que tem. Então, não é que você não tivesse eudaimonia, mas você não pode garantir que tenha.
né? Eu sempre me lembro de um exemplo que eu não sei se ajuda vocês ou não, mas o Zen budismo diz que uma pessoa iluminada nunca sabe que é iluminada. Porque se ela soubesse que é iluminada, ela já seria vaidosa e, portanto, ela deixaria de ser iluminada. Então, uma pessoa iluminada, você só descobre que ela é iluminada depois que ela morre, porque quando ela morre, você olha retrospectivamente, você vê que ela teve uma vida iluminada, né? Mas, de fato, você não sabe que é iluminado. E se você fala para um iluminado que ele é iluminado, ele não se reconhece como iluminado, porque uma das características de um iluminado budista, ele está pertencendo ao presente. Então, a ideia dele ser um iluminado tiraria ele do presente, né? Porque assim, a gente pensa o iluminado como aquele que paira sobre a vida, né? Então, se você chegasse para o Buda e falasse, você é um ser iluminado, ele diria, eu sou um ser humano como outro qualquer, e por aí vai, né? Então, a eudaimonia, ela só pode ser obtida depois da sua morte, porque aí você reconhece e olha que vê. E o que que é eudaimonia? É você ter vivido com uma outra expressão grega que é frônesis, que essa tem uma boa tradução, é discernimento. O que que é discernimento? É você entender cada coisa como elas são, né? A gente não estava falando desse negócio de você ler Marco Aurélio e já projetar sobre o Marco Aurélio alguma coisa que nem está no Marco Aurélio. E a gente faz isso o tempo todo, né? A gente vê alguma coisa e a gente projeta já alguma coisa sobre ela. O discernimento é reconhecer a novidade que é novidade. É reconhecer o que não está se repetindo, não está se repetindo. Porque é uma coisa que também que a gente não gosta, né? A gente vê algo novo, a gente diz, não, isso é repetição, né? Porque é mais reconfortante você ver que aquilo está se repetindo. Dá uma, dá uma sensação de proteção, porque assim, se está repetindo, eu já lidei com isso, logo eu vou sobreviver a isso, né? E então, normalmente se traduz por felicidade. Mas o problema é que o mundo ocidental transformou felicidade em prazer. E é tudo que a eudaimonia não é. Assim, o oposto da eudaimonia é o prazer. Quer dizer, o que que eu estou querendo dizer? O prazer é um grande pico que é consumido integralmente quando realizado, né? Então, é essa experiência de uma intensidade voraz, mas que não perdura, né? É um sentimento quase de uma pequena morte, né? Por isso que os antigos tomavam como um grande inimigo da vida, da felicidade, o prazer. Porque o prazer, ele te dá um pequeno pico de intensidade, mas ele necessariamente joga para a falta em seguida. E é uma falta que não consegue ser preenchida, a não ser com uma busca de uma outra grande intensidade. E que te joga mais fundo ainda. Quer dizer, é a lógica do vício, né? O vício qual seja, né? É, a, a ideia de que, né, a gente durante muito tempo aprendeu que droga é algo horrível que faz mal, né? E que é justamente o contrário, né? É algo que é muito bom, só que ela tem um custo que é insuportável, literalmente, não pode ser suportado. Ninguém usa qualquer droga e aquilo se mantém. Toda droga ela tem a ver com um pico e depois com um grande buraco. Então, todo o trabalho dessas figuras do estoicismo, do epicurismo, do cinismo, né, do platonismo, tem tudo a ver com você ter uma vida
antagônica ao prazer. Mesmo o epicurismo, que tem essa ideia, né, das delícias, o jardim das delícias, é a ideia de que você transforme qualquer coisa na vida prazerosa. Logo, isso não é prazer, né? Porque o prazer ele tem que ter esse pico. Se tudo o que acontece você encontra prazer, significa que você não está tendo prazer, você está encontrando a felicidade. Porque você não está querendo estagnar nada, né? O desafio do epicurismo é isso. As coisas vão mudar, você vai mudar junto com as mudanças e você vai encontrar uma alegria naquilo, né? A ideia do prazer que você quer reter, né? Se você, sei lá, você vai para uma cidade que você está tendo muito prazer, você não quer sair da cidade. Se você está num jantar que está te dando muito prazer, você não quer que o jantar acabe. Se você, não importa o que seja, aonde você encontra o prazer, você não quer que acabe. O epicurismo é o contrário. Você consegue entender nesse movimento a felicidade. Então, nada para você é ruim. Tudo para você tem uma experiência intensa da subida e da descida, da parada e do movimento, né? Então, de alguma forma, a felicidade tem a ver com esse essa certa consciência de você estar aonde você está. E que você só pode adquirir depois que você morre, porque a qualquer momento, não importa quem você seja, você pode se entregar ao prazer. E com isso você sai completamente da eudaimonia, né? Em algum momento, sei lá, compreende-se que Buda morreu em torno de 80 e poucos anos, né? Algumas pessoas dizem 82, 86 anos. Eu sei lá, ele com 80 anos ele podia dizer, gente, fiz o meu trabalho, é, é, escrevi todas as minhas, todos os meus dharmas, tem agora uma literatura para vocês, dei o exemplo da minha vida, agora vou voltar a ser o rei que eu era predestinado lá quando jovem e vou curtir a vida. Acabou a eudaimonia do Buda. Porque ele entra nesse fluxo de novo, né? Tem uma imagem muito bonita do Buda, porque o Buda ele experimentou todas as saídas oferecidas a ele ao tempo dele, né? A ideia do ascetismo, né? Ele ficou um bom tempo sem comer e ele chegou à conclusão que isso é a única coisa boa que te leva bem perto da morte, quando não a morte, né? Mas ele falou, não iluminei nada dali. Ele tentou o conhecimento teórico, a filosofia. Aí ele falou: bom, muito interessante, mas também não me iluminou. E ele foi tentando várias coisas. E conta-se que certa vez perguntaram para ele se filosofia não tinha importância, porque ele nunca falava sobre filosofia. E ele disse: não, filosofia tem muita importância. Imagina uma árvore. A filosofia é um dos ramos mais floridos dessa árvore. Então, ela constitui a vida, a árvore da vida. Mas então, por que, Buda, você não se dedica à filosofia? Aí ele falou assim: porque tem o sofrimento humano. E enquanto eu não der conta do sofrimento humano, eu não posso me dedicar aos outros belos ramos da árvore. Então, é um pouco disso, né? A questão do Buda é uma questão de que essa felicidade, de novo, ela só se aplica coletivamente. Então, para o Buda, ele nunca se gabou da iluminação dele, porque a iluminação dele não é nada enquanto todos não se iluminarem. E o Zen budismo entende que uma pessoa que se ilumina, ela vive a experiência presente da iluminação de todos. Então é como se fosse uma questão só de tempo, né? Assim, em algum momento todos vamos nos iluminar. E o iluminado, ele consegue escapar dessa dimensão cronológica do tempo e
através da iluminação dele, estar com a iluminação de todos. Por isso que ele não julga os outros. Por isso que ele não qualifica os outros, porque de alguma forma ele tem uma pequena centelha da iluminação do que o outro pode ser, né? Então, nesse sentido, Daniela, a felicidade é uma construção de vida de como se portar conscientemente no seu presente. E nada tem a ver com prazer. E veja, nesse sentido, os antigos, principalmente os estoicos, eles tinham horror ao prazer porque era a tentação, né? Mas eu não estou querendo nem dizer que o prazer não possa existir, mas uma vida baseada no prazer nunca alcançará eudaimonia como um processo. Mas a eudaimonia, ela é muito humana, no sentido de que ela não segue regras, né? Uma vez eu via um- um- uma palestra de um monge e perguntaram para ele o que que podia se fazer para iluminar. Aí ele falou assim, para se iluminar. Ele falou assim: imagina que você é uma casa. Você pode abrir as janelas. E a sua vida toda vai ser manter as janelas abertas e limpas. Agora, para o sol entrar, isso depende do movimento do astro. Você não comanda o sol. Então, assim, digamos que a melhor forma que você tem de encontrar a eudaimonia é se colocar à disposição para que ela aconteça. Mas você não tem como controlar, né? O Aristóteles é cruel com isso, porque quando ele vai falar da eudaimonia, para quem se interessar disso que a gente está discutindo, tem um texto lindo dele que é o Ética a Nicômaco. Não se sabe muito bem a que Nicômaco ele estava se dirigindo, porque o pai dele se chamava Nicômaco e o filho dele se chamava Nicômaco. Então, a tese mais aceita é que foi um livro que ele escreveu para o filho, mas também pode ser uma expressão do que ele recebeu do pai, né? Então, bom, mas está lá. E ele é de uma dureza, assim, uma dureza muito engraçada, que ele diz: a eudaimonia é tão incontrolável que não importa quanto bom você seja, pode ser que você não tenha eudaimonia na sua vida. E ele pega o exemplo do rei Príamo, né, o de Troia. Conta-se que rei Príamo era um rei muito bondoso, muito generoso e muito justo. Todos que viviam sobre o seu reinado o admiravam profundamente. Ele transformou Troia em uma das cidades mais ricas da antiguidade clássica. Ele teve um filho que até para os gregos era um exemplo, que era Heitor. Mas o Aristóteles vai dizer, mas foi talvez o ser humano mais azarado do mundo, porque ele teve um filho inconsequente que roubou a mais bela mulher grega e que constituiu, fez uma nação inteira que não se juntava por nada, se juntar até destruir a cidade. E, portanto, ele próprio, o reinado dele. Então ele diz, Príamo não pôde ser eudaimônico. Não porque ele não merecesse, não porque ele não fosse bom, mas a vida se impôs de tal forma que para ele teve um reinado, ele teve poder, ele teve dinheiro e ele entrou para a história, mas a felicidade ele não teve. Então é engraçado porque o Aristóteles nos lembra que se não existe um projeto, um método para se alcançar eudaimonia, isso também implicitamente quer dizer que não é garantido, que por mais que você faça, você alcance. Para os gregos, isso não era um problema, porque para eles, se você busca a eudaimonia, você vai ter a melhor vida possível. Então, se você alcança ela ou não, é algo que como só reconhece com o final da sua vida, no fundo, ela não tem muita importância. A busca da eudaimonia, essa tem. É o que Aristóteles vai defender no livro. O que faz a diferença é você buscar a eudaimonia. Isso faz a diferença, porque isso vai constituir a sua vida de tal forma a partir da qual vai fazer sentido você viver.
né? E vai fazer um sentido que é interessante, porque ela vai ter méritos próprios, né? Vai ter uma ação sobre a sua vida, mas, de novo, voltando à questão inicial da aula, ela tem impacto público. Uma figura eudaimônica, ela sempre atua sobre as pessoas no entorno. Depende da fama, né? Assim, se você é Sócrates, né, você vai atuar sobre vidas sobre as quais você nem conheceu fisicamente, como nós. Mas se você não é Sócrates, você vai atuar sobre o seu círculo de amizade. Mas não há uma experiência eudaimônica que não transcenda você, porque ela tem uma dimensão pública e tem uma dimensão privada. Você não pode associar uma coisa com a outra, transformando em uma única coisa, mas também você não consegue separar. O público reclama o privado e o privado reclama o público. Meu Deus, agora eu tenho que ver como que eu vou voltar para o que eu ia falar com vocês hoje. Hoje eu até estou me sentindo naquele labirinto do Minotauro que eu citei na aula passada lá do Rio. Bom, o que eu acho que tem a ver com o que eu queria falar um pouco mais com vocês hoje é, diante de toda essa situação, dessa passagem da minoridade para a maioridade, ou, segundo a Hannah Arendt, do primeiro nascimento para o segundo nascimento, ou dessa ideia de que toda realização individual ela tem um acontecimento público, da qual eu não consigo nem dissolver nem apartar, o que vai nos trazer, o que vai nos chegar é a importância não mais de entender uma lógica universal sobre a história da humanidade, nem tampouco de buscar causas capitais que justifiquem os efeitos, né? Sei lá, pensar a experiência humana como uma experiência de busca de uma paz perpétua, como o Kant imaginava, por exemplo. Isso é uma ideia universal. Não faz sentido pensar dessa forma. Ou você entender como cada época ela tem um efeito provocado por um grande fato, né? Então aquela ideia, por exemplo, que a gente fala muito, sem muito ler, mas que já está na cultura corrente, do Thomas Kuhn, né? Que é a ideia de paradigmas, que tem alguma coisa que acontece e aquilo revoluciona tanto a realidade que tem um novo começo e uma nova transformação, né? O que eu estou propondo para a gente discutir é justamente entender não essas explicações universais, nem essa relação de causa e efeito, mas da gente entender dentro de um recorte histórico, dentro de uma dinâmica histórica, o que está ocorrendo dentro. Então, percebam, não se trata de uma derivação de momentos anteriores para momentos posteriores. Para mim entender a contemporaneidade, eu tenho que ir para a época moderna para entender o que aconteceu lá e o que eles deixaram de efeito para a gente. Não, o que eu estou propondo para a gente pensar é quais são as dinâmicas internas da nossa sociedade? Quais são os mecanismos de operação da nossa cultura? Quer dizer, o que é de singular da nossa época? O que só na nossa época é vivido dessa forma? Enfim, é da gente tentar radicalizar essa ideia de uma ideia de um presente. Qual é o nosso presente? Como que as coisas estão funcionando agora? Quais são as forças que estão tensionando a gente para esse ou para aquele lado, né? Um pouco é essa ideia da gente refletir sobre o conhecimento, né? É de entender que tipo de dinâmica é essa
que tomou como parâmetro único do saber o conhecimento objetivo. Já que tivemos várias outras épocas onde outros conhecimentos eram aceitos. Né? A gente acabou de, na primeira parte do curso, ver Sócrates falando. O Sócrates nunca falou sobre fatos objetivos. Para ele, a construção era sempre no discurso com a outra pessoa. Ali que se fazia a verdade. Tanto que a gente não tem nenhuma definição do Sócrates. Né? A gente não sabe nada objetivamente o que o Sócrates pensava. Então, assim, só para dar um exemplo de um outro conhecimento, que era um conhecimento construído, o termo do método socrático é maiêutica, né? Essa ideia de que você vai chegando até um beco sem saída, né? Você vai fazendo perguntas e respostas e como se você estivesse depurando o conhecimento que é construído no diálogo, até que você chega a um ponto incontornável que você não consegue nem para frente nem para trás. Ali você tem o acontecimento da verdade. Mas que quando você começa a conversar de novo, você vai encontrar um outro beco sem saída. Né? Então, é uma verdade que se faz no diálogo. Não existe o certo e o errado previamente para o Sócrates. Existe aquilo que a gente constrói na conversa, no diálogo, na troca. Por que a nossa época não considera isso? Por que a nossa época desqualifica isso completamente? Eu me lembro quando teve a discussão, isso provavelmente, eu não vou me lembrar o ano, mas 2005, 2006, 2007, é por aí, que teve a discussão num congresso sobre uma tentativa de aprovação do aborto, e aí começou uma grande discussão sobre o começo da vida. E eu me lembro, porque eu estava fazendo filosofia, tinha um professor meu, já um senhor, já falecido hoje em dia, que ele ficava muito angustiado, porque ele dizia a discussão toda está no âmbito científico, e ninguém mais se interessa pela abordagem filosófica para discutir isso. Porque a filosofia não tem elementos objetivos para fornecer. Logo, se você chega ali com Kant, Hegel, Foucault, Sartre, Nietzsche, Platão, Aristóteles, todo mundo acha muito interessante, mas isso não é objetivo. Logo, o que queria saber assim, existe um exame que eu possa dizer se já há vida ou não? Quais são os parâmetros para isso? Veja como o conhecimento objetivo ele dominou algo que não é objetivo, que é o nascimento. Né? Quer dizer, a Hannah Arendt, nesse texto que eu li, mais para frente, ela vai usar a palavra que é milagre. Né? Nascimento é milagre, porque assim, como não tem uma causa antes, não tem uma finalidade depois, como que acontece isso das pessoas existirem? É engraçado, veja, é claro que a gente pode explicar isso biologicamente, mas você pode explicar biologicamente também, ou fisiologicamente, ou materialmente, para usar um termo mais neutro ainda, você consegue explicar materialmente também o surgimento de pedras, né, de calcificações. Mas a vida, é, como que da matéria vira vida? Né? Em que momento o âmbito do átomo adquire algo que é para além do material? Né? E ela vai chamar isso de milagre. Ora, o milagre por si só é algo imaterial, né? A definição de milagre é isso, né? Eu não consigo prever, eu não consigo justificar, eu não consigo determinar. E mesmo assim, a experiência mais definidora do milagre, que é o nascimento humano, a gente insiste em impor uma discussão objetiva sobre ele. E é muito doido isso, porque inclusive as religiões que são contra o aborto,
elas abrem mão da sua própria natureza, que é de não ser objetivo, né? Assim, se acreditar em qualquer dimensão divina, ela não é objetiva. Mas eles abrem mão da sua própria lógica, que é de não ser objetivo, para ter um argumento objetivo. Porque é assim que se constrói. O debate está em torno disso. Então, sim, de alguma forma, entender isso. Que dinâmica é essa interna que faz toda uma multiplicidade de conhecimentos distintos perecerem, serem marginalizados, para então um único tipo de conhecimento, o objetivo, ser tido como verdadeiro. Esse é o interesse de discutir a questão do conhecimento. Percebam, é justamente nessa dimensão que ela funciona também como um certo puxar de tapete, como a gente viu da ignorância. Se a ignorância, no senso comum, quer dizer tolice, a gente viu uma dimensão da ignorância que tem a ver com a criação. Logo, que deve ser valorizada, que é necessariamente reclamada. A mesma coisa do conhecimento. Se, dentro de uma abordagem de um senso comum, tomamos o conhecimento como algo bom, útil, valoroso, existe uma experiência específica do nosso tempo de conhecimento, que é o conhecimento objetivo, não que ele seja ruim, a questão não se trata disso, mas ele é violento, porque ele é dominante. Ele se afirma excluindo todos os outros conhecimentos. Aí, deixa eu achar aqui, porque eu quero ler para vocês. Ah, tem um texto magnífico. Tá aqui. É, houve um encontro. Deixa eu ver se eu descubro quando que foi que eu esqueci de anotar isso. Ah, tá aqui. Em 1930, houve um encontro entre dois prêmios Nobel. O Prêmio Nobel de Física, Albert Einstein, com o primeiro Prêmio Nobel indiano de Literatura, que é o Tagore. Então, é um encontro da ciência com a literatura. E esse encontro ele foi registrado, gravado, a conversa do Einstein com Tagore, assim, absolutamente fabuloso, né? Você tem um ocidental com um oriental. Você tem uma tradição da literatura com a física, mas você está pegando a excelência dos dois, né? Einstein, sem dúvida, a figura mais genial do século XX, e você imagina um escritor indiano para ganhar um Nobel de literatura que é escolhido pelo Ocidente. O que significa isso, né? O primeiro, que ainda tem uma outra conotação, né? O primeiro a ganhar. Então, a discussão que eles estão tendo ali é a noção da verdade. A pergunta que eles estão discutindo é: existe verdade separada da dimensão humana? A verdade ela existe por si só ou ela exige um humano? Só existe verdade humana. E Einstein vai defender que a verdade é objetiva e o Tagore vai defender que é uma insanidade pensar uma verdade objetiva. Então, vocês me perdoem, o texto não é grande não, mas eu só queria ler para vocês o trecho
O Einstein pergunta para o Tagore: você acredita no divino como separado do mundo? O Tagore responde: sem separação alguma. A personalidade infinita do homem compreende o universo. Não existe nada que possa ser absorvido pela personalidade humana. Isso prova que a verdade do universo é a verdade humana. Né? O que ele está querendo dizer assim, não existe nenhuma experiência do âmbito humano que possa prescindir do humano. Tudo que é humano exige o humano. E se você tem uma experiência do divino, logo há uma dimensão humana do divino. Se você tem uma experiência da verdade, há uma dimensão humana da verdade. E se você tirar o humano da verdade, essa verdade já não é mais verdadeira. Ela já carece de algo, né? Aí o Tagore continua. Eu tomo um fato científico para explicar isso. Matéria é composta de prótons e elétrons, com espaço entre eles. Mas a matéria pode parecer sólida. Da forma similar, a humanidade é composta por indivíduos. Ainda assim, ela tem interconexões de relacionamento humano, o que dá a unidade ao mundo humano. É incrível isso, né? Eu, por exemplo, quando eu li isso aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Ao mesmo tempo que a gente olha para algo sólido e que, de fato, há vazio nesse sólido, o que ele está dizendo, quando você olha para o ser humano que você vê muito vazio, há uma unidade ali também. Aí Einstein responde: existem duas concepções diferentes sobre a natureza do universo. A primeira, um mundo como uma unidade dependente da humanidade. A segunda, um mundo como uma realidade independente do fator humano. Aí o Tagore diz: quando o nosso universo está em harmonia com o homem, o eterno, nós conhecemos isso como verdade. Nós sentimos isso, a verdade, como beleza. Bom, só isso daria para a gente passar um tempão discutindo aqui o humano como verdade e a verdade, então, significa como beleza. Aí o Einstein responde: bom, essa é uma das concepções, a que acha que o universo é humano. Aí o Tagore responde: não pode haver outra. Esse mundo é um mundo humano. A visão científica dele também é uma visão do homem científico. Existe um princípio comum de razão e apreciação que lhe confere verdade, o princípio comum do homem, cujas experiências se dão através de nossas experiências. Aí o Einstein, tentando ser educado, diz: bom, isso é a compreensão humana, né? Como se ele dissesse: não, mas tem uma por trás que é objetiva. Aí o Einstein diz: a verdade ou a beleza, ela então não é independente do homem? Aí o Tagore diz: não, é isso que ele está querendo dizer. Verdade, beleza e humano estão imbrincados. Não é que sejam a mesma coisa, mas se você separa, você perde, né? Tem uma noção, acho que é de topologia que o Lacan vai usar, que são os anéis boro, boronianos, eu acho. São, você conhece isso, Claire? Eu vou procurar depois, porque é da lógica isso que o Lacan vai usar. Que ele vai mostrar que são três elos, eu não vou conseguir, eu teria que ter três mãos, mas vocês imaginam três elos interligados, um com o outro. E o que faz esse ser boroniano, é, é que assim, sempre tem um segurando dois. Mas qualquer um que se rompa, todos se rompem, todos se separam. Então, você está dizendo que você sempre depende do outro, e se não houver o outro, não há nada. Porque se você tirar um, você tira tudo. Tudo fica separado, né? É mais ou menos isso que o Tagore está dizendo. Existe verdade, existe beleza e existe humano. Se você tirar o humano,
acabou tudo, né? Aí o Einstein, se imaginando muito esperto, vira para ele: então, se não houvessem mais humanos, o Apolo de Belvedere não continuaria sendo belo? E, para surpresa dele, o Tagore diz: não. Não, de fato, porque seria simplesmente pedra. É preciso um humano para ver beleza ali. Não existe uma beleza intrínseca de uma estátua, né? Aí o Einstein dá um passo atrás e diz: eu concordo no que se refere à beleza, mas não em relação à verdade, que é tipo, enquanto cientista eu abro mão da beleza, mas não me tire a verdade objetiva. Aí o Tagore responde: mas por que não com a verdade? A verdade é uma realização através do humano. Veja, ele não está dizendo que a verdade seja humana no sentido de recobrimento. Ele está querendo dizer que há um elemento humano do qual não pode ser apagado. Aí o Einstein diz: eu não posso provar a minha ideia, que ela está certa, mas ela, para mim, tem valor de religião. É incrível isso. A gente está pegando um indiano religioso que está fazendo o Einstein dizer que a concepção objetiva dele é uma religião. E o Tagore vai dizer: beleza está no ideal da harmonia perfeita que está no ser universal. Verdade é a compreensão perfeita da mente universal. Aí o Einstein vai insistir, tipo, eu não posso provar cientificamente que a verdade precisa ser concebida como verdade objetiva, que ela seja válida, independente da humanidade. Mas eu acredito firmemente nisso, que ela é independente. É muito doido, você está pegando um cientista que está dizendo que a verdade tem que ser objetiva, mas que ele não consegue demonstrar a objetividade dessa verdade. Aí deixa eu só pular para o final para não ficar muito extenso. Depois, se vocês quiserem, eu até coloco lá no Eduz para vocês lerem. E o Einstein vai dizer: se ninguém estiver na casa, a mente continuará a existir da mesma forma, mas isso já está invalidado do nosso ponto de vista, porque nós não podemos explicar o que significa a mesa estar lá, independente de nós. Veja, o Einstein já está começando a ver problemas na própria tese dele, né? Ele está dizendo: sem uma mente as coisas existem, mas sem uma mente, como que eu posso dizer que tem uma mesa lá? É isso que o Tagore está dizendo, né? Aí o Tagore diz: a ciência tem provado que a mesa, como objeto sólido, é uma aparência. E, no entanto, aquilo que a mente humana percebe como mesa não existiria se essa mente fosse anulada. Ao mesmo tempo, é preciso admitir que o fato que a última realidade física é nada senão uma série de centros circulatórios de força elétrica separados. Quer dizer, ele está voltando para a questão atômica, né? Que também pertencem à mente humana. Na apreensão da verdade, existe um conflito eterno entre a mente humana universal e a mesma mente confinada no indivíduo. Quer dizer, ele está falando no sentido místico, mas se a gente tomar a nossa discussão, não dá para separar o indivíduo do coletivo, porque um, de alguma forma, pressupõe o outro. E se você tira qualquer um desses elementos, tudo se dissolve, né? Em todo caso, se existir alguma verdade absolutamente não relacionada à humanidade, então, para nós, ela é absolutamente não existente. Aí o Einstein diz, que é fabuloso: então, eu sou mais religioso do que você. Eu não consigo conceber essa hipótese. É isso. Veja, o Tagore não faz parte da nossa vida. A compreensão do Tagore não organiza o nosso mundo. A visão do Tagore não participa das
instituições, das decisões, das regulamentações. Einstein, sim. Logo, o que eu estou propondo da gente pensar tem duas ambições juntas, né, sobre a parte do conhecimento. A primeira é um certo reconhecimento da realidade, né? Nietzsche chamava isso de amor fati, amor ao destino. Não se pode pensar sobre nada antes de admitir que aquilo é da forma que é. Então, amor ao destino é isso, você não rejeita a realidade porque você não gosta dela. A realidade é a realidade. Então, a primeira coisa é a gente entender como que essa dimensão do conhecimento objetivo se institui como a regra, como a pedra angular da nossa cultura. A segunda dimensão, que é a mais ambiciosa, eu diria, que é a partir desse reconhecimento, então há uma possibilidade de tensionar essa realidade. Não é rejeitá-la, mas de tensioná-la, no sentido de qual o limite disso? De alguma forma, é o que o Tagore faz com o Einstein. Ele não desqualifica o Einstein. Ele diz: então vamos lá. Se a coisa é objetiva, a gente tem um método para prová-la. Como que você me diz o que é beleza? Eu pulei essa parte. Ele vai dizer: me dá um método para dizer se uma coisa é bela ou não. E o Einstein diz: eu não tenho. E ele diz: mas então como que ela pode ser objetiva? Se é objetiva, tem um método para dizer se ela é ou não é bela. Né? Por isso que em um determinado momento que eu pulei aqui, o Einstein vai dizer: tá bom, não da beleza, mas da verdade. Né? Porque esse... O que o Tagore faz com o Einstein? Ele faz o Einstein ir na borda da cultura dele. E justamente nessa borda, o Einstein pode ter tensionado a nossa cultura para um outro caminho também, abrindo espaço para algo novo. Então, é aquilo que também Nietzsche vai chamar de transvaloração dos valores. Você admite os valores como eles são, entende a pertinência deles, reconhece que eles não atuam mais com força e vida, e então você tensiona eles para outro caminho. E aí surgem novos valores que vão operar, vão se instituir e em algum momento vão perder também a sua validade. Então, de alguma forma, a ambição, digamos, nas nossas próximas aulas, é seguir esse caminho, né? De entender, primeiro, a dinâmica do nosso tempo como estruturado em torno do conhecimento objetivo e, a partir disso, permitir a gente tensionar a borda do nosso próprio tempo e ver do que é possível vir daí. É um pouco disso. Se vocês tiverem alguma questão, estou à disposição de vocês. Eu só achei engraçado e curioso que você citou duas coisas que passaram na minha cabeça hoje o dia inteiro. Tanto o amor fati do Nietzsche quanto o fio da Ariadne. Eu estava começando a fazer uma ligação entre as duas coisas por causa de divagações da terapia. Toda quarta-feira, respiração diferente. Mas foi legal poder Mas, ouvir isso, né? Eu passei o dia inteiro pensando nisso. Tô até com um livro aqui para ler daqui a pouco. bom, na próxima aula você pode compartilhar também as suas divagações com a gente. Gente, então é isso. Digamos que quarta-feira que vem, antes do feriado, a gente entra nessa discussão mais direta do conhecimento objetivo como a pedra angular do nosso tempo e os efeitos disso para a gente. E aí a gente vai entrar um pouco mais em Nietzsche e depois, dando tempo, vamos para Borges. Muito obrigado, gente, por todos estarem aqui. Se cuidem. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço.